Olá, esse é mais um Cristo de Alfa Ômega e hoje nós vamos falar sobre a história de Abraão e um pedido que Deus fez a ele muito curioso. Nós estudamos lá no último estudo sobre Noé e passando pela história agora, nós vamos falar rapidamente sobre um acontecimento importante entre Noé e Abraão, que foi a Torre de Babel. Vamos abrir lá Gênesis capítulo 11, versículo 1, e depois versículo 4 e depois versículo 7. Que diz assim: Em toda a terra havia apenas uma língua e uma só maneira de falar. Agora o 4. Disseram: Venham, vamos construir uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. E o 7. Daí agora é Deus falando: Venham, vamos descer e confundir a língua que eles falam, para que nenhum não entenda o que o outro está dizendo. Como sempre, o homem tentando chegar a Deus do seu próprio jeito, resolveram construir uma torre que chegaria até o céu. Quando Deus viu o desejo e a arrogância desses homens, Deus fez o quê? Deus foi lá e confundiu as línguas. Até ali havia só uma língua. Deus criou as diversas línguas. E lógico, Deus criou ali uma rama, e depois disso as diversas línguas foram se multiplicando, se alastrando por todo o mundo. E outra coisa interessante é que no verso 7 ele fala: desçamos e confundamos. Ele está Deus falando com quem? Com ele mesmo, a trindade de Deus representada novamente nesse versículo. Vamos ler agora Gênesis 12, 1 e 2. Agora então nós falamos sobre a Torre de Babel, só uma pincelada, que foi uma história que aconteceu entre Noé e Abraão, e agora nós vamos começar a estudar a história de Abraão. Começamos abrindo nossa Bíblia lá em Gênesis 12, versículos 1 e 2. O Senhor disse a Abraão: Saia da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Deus chamou Abraão e deu uma missão para ele. Se você continuar lendo os versos seguintes, você vai ver que ele pôs as coisas dele no cavalo e foi com a sua família. Deus mandou, ele obedeceu. Uma fé enorme, uma fé muito grande. Um comprometimento com a vontade de Deus. E você pode pensar, poxa, mas realmente Abraão é um grande nome da Bíblia, ele era um cara com uma fé enorme. Mas nós vamos estudar um pouquinho mais sobre esse personagem, nós vamos ver que em alguns momentos sua fé vacilou. Em alguns momentos ele enfrentou lutas e não confiou em Deus. Vamos para a próxima leitura agora. Gênesis 12, 11 a 13. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai, sua mulher: Ora, bem sei que você é uma mulher muito bonita. Os egípcios, quando virem você, vão dizer: essa é a mulher dele. Então eles vão me matar, deixando você com vida. Diga, pois, que você é minha irmã, para que me tratem bem por sua causa, e por amor a você me conservem em vida. Então, você vê como Abraão chegou no momento, Deus chamou ele e falou: eu vou estar com você, farei de você uma grande nação. Mas, de repente, ele chegou: ó, Sara, você é muito bonita, vamos falar que você é minha irmã, se eles quiserem casar com você, a gente deixa. Olha a mente, o medo. Ele mentiu porque ele não confiou que Deus, o Deus que o chamou, também ia protegê-lo. E muitas vezes nós somos assim, nós não confiamos no Deus que nos chama. Mas Abraão, ele tinha uma trajetória, ele tinha uma história a ser seguida. E ele tinha uma promessa muito importante feita por Deus, porque Deus usaria Abraão para gerar o seu povo. Vamos agora para Gênesis capítulo 15, versículos 4 e 5. E eis que a palavra do Senhor veio a ele dizendo: Esse não será o seu herdeiro, pelo contrário, aquele que será gerado por você, esse será seu herdeiro. Então o Senhor levou-o para fora e disse: Olhe para os céus e conte as estrelas, se puder contá-las. Ele disse: Assim será a sua posteridade. Abraão estava falando: Deus, eu não tenho filhos. O Senhor falou que ia fazer de mim uma grande nação. Será que eu vou ter que deixar minha herança para um dos meus servos? Deus diz: Não, olha para as estrelas do céu. Você pode contar? Não. Assim será a sua descendência. Deus novamente reafirma a sua promessa para Abraão: eu estou com você e eu tenho um propósito para a sua vida. Mas Abraão vacila na fé de novo. Olha Gênesis 16, versículos 1 e 2. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, mas tinha uma serva egípcia chamada Agar. Então Sarai disse a Abraão:
Eis que o Senhor me impediu de dar à luz filhos. Tome, pois, a minha serva, talvez assim eu possa ter filhos por meio dela. E Abraão concordou com o plano de Sarai. Agora, quem não teve fé além de Abraão foi Sara, sua esposa. Falou, faz um filho aí na minha serva e a gente cria um menino. Novamente, o homem tentando dar um jeitinho, dar uma força para Deus, fazer do seu jeito. Foi isso que Abraão e Sara fizeram. Eles não tiveram fé para confiar que Deus sabia o que era melhor. E aconteceu que então Abraão foi lá, se deitou com a sua serva e teve um filho, que foi Ismael. E a descendência deste filho se tornou um dos maiores inimigos do povo de Deus lá na frente. Alguém fora dos planos de Deus, o homem tentando dar seu jeito, sempre acaba em problemas. Nunca vai dar certo. Mas Deus tinha uma promessa para Abraão. E os planos de Deus não podem ser frustrados. Vamos para Gênesis 17, versículos 1 e 2, e depois Gênesis 21, versículos 1 a 3 e 2 do capítulo 17. Quando Abraão atingiu a idade de 99 anos, o Senhor apareceu a ele e disse: Eu sou o Todo-Poderoso, ande na minha presença e seja perfeito. Farei uma aliança entre mim e você e darei a você uma descendência muito numerosa. Deus reafirma a sua promessa. Deus fala, eu vou cumprir o que eu prometi. Fique tranquilo. E agora, Gênesis 21, versículos 1 a 3. O Senhor visitou Sara como tinha dito e cumpriu o que lhe havia prometido. Sara ficou grávida e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe havia falado. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, Abraão deu o nome de Isaque. O plano de Deus é sempre perfeito. Mas muitas vezes a gente não tem disposição de esperar o tempo dele, o tempo que Deus tem para realizar o seu plano. Mas Deus cumpriu sua promessa. Nasceu Isaque, o herdeiro de Abraão. Abraão tentou do seu jeito junto com Sara, mas não era o jeito de Deus. O tempo de Deus é o tempo perfeito. Muitas vezes a gente quer dar uma força, uma ajudinha e isso só atrapalha. As coisas vão acontecer na hora certa. A vontade de Deus vai acontecer no tempo que Ele estipulou. Mas Abraão passou por muita coisa. Ele vacilou na sua fé algumas vezes. Ele teve a sua fé provada. Isso produziu um caráter em Abraão de dependência do Senhor e de confiança total em Deus. E isso se prova quando Deus faz um pedido bem esquisito para ele. Lá em Gênesis 22, nós vamos ler os versículos 1 a 3. Depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: Eis-me aqui. Deus continuou: Pegue o seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá até a terra de Moriá. Ali ofereça-o em holocausto, sobre um dos montes que eu lhe mostrar. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus havia lhe indicado. Ele não sabia se Deus ia poupar o seu filho, ressuscitar o seu filho ou lhe dar outro filho. Mas ele sabia que Deus tinha um plano e ele confiou novamente no Senhor. Isso fica provado quando a gente lê os versos Gênesis 22, 7 e 8. Isaque rompeu o silêncio e disse a Abraão seu pai: Meu pai, Abraão respondeu, eis-me aqui, meu filho. Isaque perguntou: Eis aqui fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiam juntos. Ele não titubeou. Deus proverá o cordeiro. Ele sabia que Deus tinha um plano. E ele confiou em Deus. E olha o que acontece no final dessa história. Gênesis 22, versículos 10 a 13. E, estendendo a mão, pegou a faca para sacrificar o seu filho. Mas do céu o anjo do Senhor o chamou. Abraão, Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estenda a mão sobre o menino, e não faça nada a ele, pois agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro, preso pelos chifres entre os arbustos. Abraão pegou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Deus proveu o cordeiro. E Abraão saiu de lá ainda mais forte. Saiu de lá com a sua fé inabalável. Muitas vezes nós não entendemos porque Deus nos permite passar por certas coisas.
Mas Deus, nós pedimos e o Senhor falou que era para ser feito isso. Por que agora isso? Imagina Abraão. Deus, o Senhor falou que ia me dar um filho, agora que o Senhor me deu, o Senhor vai matar ele. Deus nos ensina com cada situação. Muitas vezes a resposta dele não vem na hora, no caso ele demorou muitos anos, décadas. Mas vem no tempo certo. E os planos de Deus não podem ser interferidos por nós. Que Deus abençoe você. Não esqueça de olhar o material de apoio lá na descrição do vídeo, de curtir nossa página do Facebook, seguir nosso Instagram e se inscrever aqui no canal. Até semana que vem.